Aleluia. Amém. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vós. Amém? Amém. Quero que nessa noite você seja muito bem-vindo ao nosso culto. Que o Senhor possa falar grandemente aos nossos corações. Abra o seu coração nessa noite para que Deus possa falar contigo. Amém. Eu não conheço aonde está a tua dor, mas o nosso Deus, Ele te conhece. Ele que nos sonda, é Ele que nos vê em todos os momentos. Então, nessa noite, nós vamos buscar o Senhor, buscar a sua face e convidar a doce presença do Senhor para o nosso meio, para este culto. Amém, queridos? Amém, meu Deus. Glória a Deus. Quero que você que puder fechar os seus olhos e vamos buscar a face do nosso Deus. Soberano Deus e Altíssimo Deus. Pai, diante para a tua presença, Senhor. Sim, Senhor. Primeiramente, Nós te louvamos, Senhor, Deus. pedindo perdão, Senhor, pelas minhas falhas. Amém, meu Pai, que a tua misericórdia, Senhor, poderosa. me alcance, Pai, todos os dias. Sim, Alcance meu a tua Deus. igreja, Senhor. Porque, Senhor, reconhecemos, ó Pai, que somos, Pai, carentes, ó Pai, da tua misericórdia. ó Amém, meu Deus. Espírito Santo, quero te pedir nesta noite que tu possa visitar, Senhor, cada coração, Pai. Sim, Os meu teus Deus. filhos, Pai, neste momento, Pai, estão clamando juntamente comigo, ó Pai. Estão, Pai, Amém, Deus. buscando, Pai, a sua face. E, Pai, tu sabe e conheces, ó Pai, o coração de cada um. Amém, Sabe as Jesus. necessidades Verdade, dos Senhor. teus filhos, Senhor. Teu poder, Pai, então eu te glória, peço nesta noite, vem, Pai, tua cura. vindo, Pai, sobre cada família, sobre Sim, cada meu casa, Deus. Senhor. Em Venha a nome tua de cura, Jesus. restaura, Senhor. Liberta, Senhor, Com a de todo paz mal, nos lares, Senhor. Senhor. Traz, Pai, Toda discórdia esperança, cai por terra, meu Senhor. Deus. Traz esperança, Pai, Sim, o meu aflito, Senhor. Traz o alívio, Pai, para os corações, Sim, ó meu Deus. Deus. Em nome de Jesus que nós Amém, meu oramos. Pai. Glória a Deus. Amém, queridos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Quero já saudar todos aí com a paz do Senhor, os irmãos que entraram agora, sejam Amém. todos muito bem-vindos, Glória a nossos Deus. familiares, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo. Quero que Deus possa falar grandemente ao seu coração, amém? Eu quero soltar um louvor, uma canção muito bonita que eu tenho certeza que vai vir de encontro ao seu coração nessa noite. Eu creio, meu Pai, em nome Amém. de Jesus. Deus abençoe, meus amados. Ótima noite a todos. Deixe Deus falar ao seu coração neste momento, através de louvor. Aleluia. Pra continuar, Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, Aleluia. o meu alicerce, Aleluia, Deus. pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. Aleluia, Deus. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui.
Obrigado, Pai. Eu confesso, tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra passar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Aleluia, Deus. És o meu alívio. Aleluia, Deus. És o meu alívio. Aleluia, Deus. Amém. Glórias a ti. Glória ao teu nome, Senhor. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra passar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Amém, Senhor. Pra onde eu irei se o que eu preciso se encontra em ti? És o meu alívio. És o meu alívio. És o meu alívio. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Enquanto a nossa irmã Larissa prepara aqui o próximo louvor, eu quero ler lá em Salmos 3, de verso 5, que diz: Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Aleluia. É o Senhor que tem nos sustentado, é Ele que tem guardado, velado as nossas vidas. Se hoje você está aí neste culto, participando conosco, é porque o Senhor tem nos guardado, não é verdade? Ele tem sido o nossa rocha, Ele tem sido o nosso sustento, aleluia. E nessa noite eu sou eternamente grata ao Senhor, por o Senhor tem nos guardado, nos livrado de todo mal, né? Verdade, Senhor. O salmista Davi, ele fala muito, né, do que o Senhor, ele livra os seus filhos, ele guarda, ele livra, ele protege. Isso é maravilhoso, saber um Deus que é tão grande, né, e ele se preocupa com nós, tão pequenos, né? Aleluia. Então, que nessa noite o Senhor possa trazer alívio para o teu coração, que o Senhor possa trazer esperança, possa trazer fé, aleluia, que você possa aí colocar a mão aonde está a tua dor, aleluia. Eu não sei se é na alma, se é no seu corpo físico, mas saiba, igreja, que o Senhor, Ele quer tocar nas nossas vidas nesta noite, amém? Amém, Quero Deus. deixar um abraço aí pro meu tio que está no Rio, que está falando aí conosco, Amém. amém? Que Deus abençoe grandemente os irmãos que entraram aí, que a paz do Senhor esteja com cada um de vós, amém? Glória a Vamos Deus. continuar louvando a esse Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Deixa o Senhor quebrantar o seu coração. Ele sabe realmente. É uma palavra pra você. Não desanimes.
já está vindo. Glória a Deus. Esses dias meus de vida chorar no carro escondido. Você não conseguia falar, eu só ouvi o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo na sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai esperar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Aleluia, Deus. Essa não se desespere, pelo amor de Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Meu Deus. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Aleluia, Deus, eu creio. Ele está enviando consolo na sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. A solução pra tudo que te aconteceu. Ei, Senhor, aleluia. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Ei, Senhor, Deus de promessa. Vai passar, vai passar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Eu creio, Pai. Esse louvor, ele me traz a recordação de algo que aconteceu há um tempo atrás,
Eu lembro que eu estava passando por um momento bem difícil, um problema de saúde, e eu me encontrava ali no meu quarto, de joelho, clamando ao Senhor, rasgando, né, as minhas vestes, meu coração diante de Deus. E eu me lembro que nesse dia de aflição, né, Deus colocou no coração da minha prima Elaine, né, de me enviar esse louvor. E era tudo que naquele momento eu estava precisando ouvir. E eu vi assim a mão do Senhor, sabe, agindo na minha vida. Deus é tão perfeito em tudo, né, que como Ele fala, né, que Ele nos guarda o nosso sono, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, Ele não dorme. Ele escuta o nosso clamor, basta que nós clamamos a Ele, então certamente Ele virá com resposta. E eu, naquele momento, eu precisava da resposta de Deus, né? Eu estava ali falando com o Pai, falando com o Mestre, e ali Ele enviou através dos seus profetas, né? Essa canção maravilhosa, e ali o meu coração, né, trouxe esperança. Amém, Deus. Aleluia. Então, aquele que ouve a voz do Senhor, né? O Senhor, Ele fala de diversas formas conosco. Deus usa circunstâncias para falar conosco. Basta que a gente esteja atento à sua voz, à voz do Senhor. Então, quando alguém enviar algo para você, vindo da parte de Deus, abra o seu coração para você ouvir, porque quando Deus envia algo, é porque Ele nos conhece, sabe da nossa necessidade, sabe aquilo que nós precisamos. E a palavra de Deus fala, né, que nós temos que buscar o Senhor e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas às nossas vidas, né? Então, todas as vezes que nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, não buscando aquilo que Ele pode oferecer, porque certamente Ele tem algo para nos oferecer, mas quando nós buscamos a Ele de sinceridade, buscando a Ele, fazendo a sua justiça, obedecendo os seus estatutos, fazendo a sua obra, então certamente virá um grande galardão sobre nós, né? E aquele momento eu pude ver a graça de Deus, né? E eu tenho visto a graça de Deus assim todos os dias da minha vida, assim. Eu tenho visto a mão do Senhor, né, agindo dentro da minha casa. E Deus é maravilhoso, igreja. Não desista de andar com esse Deus que é tão maravilhoso. Um Deus que jamais vai nos decepcionar. O homem pode até nos abandonar, nos decepcionar, mas o nosso Pai Celestial, Ele jamais vai nos abandonar. Até um pai, uma mãe pode nos abandonar, mas o Pai Celestial, Ele não nos abandona. Ele sempre estará conosco. Muitas das vezes é nós que, né, somos filhos teimosinhos e vamos para longe da presença do Pai. Como aquele filho pródigo, né, que foi para longe da presença do Pai. Então nós que muitas das vezes endurecemos nosso coração e vamos para longe do Pai. Mas o Pai sempre estará lá nos esperando retorná-lo para os braços dele. Amém? Então saiba que não importa onde está a tua dor, a sua luta, saiba que vai passar. Aleluia. Quando nós louvamos um louvor, nós proferimos palavras. Então essas palavras, elas têm poder. Então você tem que crer dentro do seu coração que aquilo que você está louvando com seus lábios vai acontecer. E esse louvor que foi tocado agora fala que a luta ela vai passar. Pode ser que esteja demorando aos nossos olhos, mas ela vai passar ao tempo certo. E tudo que Deus faz é com propósito para que nós ficamos cada vez mais firmes e contamos os testemunhos maravilhosos para engrandecer o nome dele, para que outras pessoas também se acheguem aos pés do Senhor. Então tudo que Deus faz, igreja, é perfeito. Tudo que Ele faz é maravilhoso. Aleluia. Basta que eu e você confie nele. Amém? Vamos louvar mais um louvor.
Daqui a pouco nós já vamos para a palavra. O pastor falou que eu não falei o nome do tio, é o tio Júlio, né? Deus abençoe, tio, todos os irmãos que estão aí conosco nesta noite. Amém. Você diz que está sozinho, mas Deus diz: estou contigo. Você diz que não tem jeito, não, mas Deus te diz que tudo é possível. É possível, igreja. Eu creio em Deus. Aleluia, Senhor. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento, diz meus sonhos estão perdidos, porque você não volta mais, mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos. Deus ainda realiza sonhos, igreja. Volte a sonhar com os sonhos de Deus. Não se desespere em meio às lutas. Confie no Senhor, igreja. Você diz eu não posso, você diz eu não aguento, diz meus sonhos estão perdidos, o que passou não volta mais, mas Deus está dizendo, eu ainda realizo os sonhos. Creio em Deus. Deus cuida de nós, Senhor. Deus ainda realiza os Oh, glória a Deus, aleluia. Amém, queridos. Eu creio, O Jesus. povo fala que pra gente voltar a sonhar, que Deus, Ele realiza sonhos. Amém. Às vezes o teu sonho, né, é de conquistar algo, de que Deus faça algo na sua família, pode ser que esse sonho, ele se perdeu em meio às lutas do dia a dia, você esqueceu das promessas que Deus fez, mas hoje Ele fala conosco para que nós possamos voltar a sonhar, Amém. porque Ele realiza sonhos. Creio, Aleluia. Jesus. Se está na vontade do Senhor, Ele tem prazer de nos abençoar. O Senhor, Ele se alegra de abençoar os seus filhos, né? Eu que sou mãe e sendo mal, né? Como a palavra diz, eu quero dar o melhor para os meus filhos. Imagina nosso Pai Celestial, o quanto Ele quer nos abençoar, Verdade. o quanto que Ele quer derramar suas bênçãos sobre nós. Então saiba que o nosso Pai Celestial, Ele quer que você volte a sonhar,
porque Ele vai cumprir as promessas dele na sua vida e Creio na em minha Deus. vida. Em Amém, nome de queridos? Jesus. Quero que, se você puder aí, na sua casa, fechar os seus olhos, eu quero apresentar o nosso país nas mãos do Senhor, a economia do nosso país, apresentar também aqueles que se encontram desempregados, aqueles que necessitam, né, da graça do Senhor, da misericórdia. Amém, Deus. queridos? Vamos clamar por aqueles que estão sofrendo, aqueles que precisam. Amém, queridos? Em nome de Porque, Jesus, Pai. como o louvor falou, para a gente voltar a sonhar. Então, se você aí está sonhando de você poder ter um trabalho, um emprego, você se encontra desempregado e você tem esse desejo de voltar a trabalhar, saiba que Deus é que abre as portas nas nossas vidas. Amém, Então, Deus. eu tenho certeza que se você buscar Ele, Ele vai fazer um milagre na tua vida, vai abrir as portas. Em nome E a de medida de Jesus. Deus não é uma medida mirrada, né? É uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Amém, Eu queridos? creio, Deus. Então, se você hoje se encontra desempregado, não pensa que Deus te abandonou. Saiba que é porque Ele tem um propósito. Amém? Verdade, Senhor, E verdade. no tempo certo o Senhor vai abrir e vai alegrar o teu coração. Mas eu tenho certeza que mesmo nesse tempo que você estiver desempregado, Deus vai cuidar de você. Eu Nem creio, que Deus. Deus precise levar os corvos até você para levar o seu sustento. Mas eu tenho certeza que Deus vai fazer. Amém? Em nome de Jesus, eu creio, Pai. Soberano Deus e Altíssimo Pai, diante da Deus. tua grandeza, Senhor, te louvo, te exalto, ó Pai. Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, nós somos gratos, nós Sim, colocamos Deus. tudo diante do teu altar, Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio, Pai. Amém, Jesus. Quero apresentar, Pai, a economia, Senhor, do nosso país. Sim, Venha a tua Pai. misericórdia, Senhor, sobre os teus povos, ó Pai, Sim, sobre meu o teu Deus. povo, Senhor, que tem clamado, Senhor, por misericórdia, por, Pai, para que as tuas bênçãos venham sobre nós, Sim, para meu que Deus. muitos, ó Pai, se acheguem até a Ti, Senhor, porque quanto mais pessoas temendo a Ti, Senhor, menos o povo vai sofrer, ó Pai, quanto mais pessoas fora da Tua presença, Senhor, Pai, praticando, Pai, a injustiça, Senhor, Verdade, certamente Deus. o povo perecerá, ó Pai, mas eu creio num Deus justo, um Deus Sim, bom, Deus. que vai, Pai, abrir providência, Senhor, abrindo as portas, Deus, ó eu Pai, creio, Pai, em trazendo, nome Pai, de Jesus. novamente, Pai, as empresas novamente, Senhor, Sim, para meu cá, Pai. Senhor, para o nosso país, ó Deus, Sim, para meu que, Deus. Senhor, o Teu nome seja glorificado, Abre, para que Senhor, portas, ó do Pai, céu, sejam Pai. abertas, Senhor, para que os Teus filhos possam trazer o sustento para suas Amém, meu casas, Deus, ó em Pai. nome de Jesus. Abençoa, ó Pai, os Teus servos, ó Deus, abençoa os celeiros, ó Pai, dos Teus filhos, ó Sim, Pai. meu Pai. Abre portas onde não tem, Senhor, Amém, meu em Deus. nome de Jesus Cristo, ó Amém, Pai. Jesus. Faz um milagre, Senhor, na vida daqueles que estão buscando, Pai, a Sim, Ti, Pai, Senhor. pra glória do Aqueles Teu que nome. confiam em Ti, ó Pai, que o Senhor possa ser o nosso Em nome de protetor, Jesus. Senhor, o nosso provedor, Senhor, em nossas vidas, Sim, em meu nome Pai. de Jesus. Amém. Amém, Glória a queridos? Deus. Agora nós vamos estar passando agora para a palavra, o pastor vai estar ministrando, que Deus abençoe grandemente e possa falar aos nossos corações, amém? Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém, queridos? Mais uma vez, sejam bem-vindos, né? Que Deus abençoe grandemente essa noite aí onde você está. Que o Senhor te proteja e livre de todo mal, em nome de Jesus. Já adoramos esse Deus maravilhoso, né? Já engrandecemos o nome dEle. E vamos trazer uma mensagem aqui que eu creio que Deus vai falar. Já falou ao meu coração, que fale também ao seu coração para a glória dEle. Amém? Quero que você abra a tua Bíblia comigo, lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15. Vamos estar lendo aqui a partir do versículo 1. Que você possa acompanhar comigo. Vamos ler uma boa parte desse capítulo. Amém? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Está escrito assim, a palavra do Senhor. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho
que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se vos retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que perseguia a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para mim, para comigo, não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem... Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará
aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles, então, pelos mortos? Porque se estamos nós também a toda hora em perigo, eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso? E se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Amém? Até o versículo 33 nós vamos ler, tá bom? Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aqui é uma palavra, né, irmãos, que o apóstolo Paulo ele escreve aqui, essa carta aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 15. Ele está aqui indagando, né, e questionando o povo a respeito da ressurreição, né, se haveria ressurreição ou não, se realmente haveria ressurreição, porque alguns andavam dizendo que não havia ressurreição. Então, né, que não tinha ressurreição, que ninguém podia ressuscitar. E era exatamente alguns, né, que estavam andando com Cristo e criam que Cristo, né, era o enviado de Deus, e agora eles estavam dizendo que não havia ressurreição. Então o apóstolo começa a escrever para eles e dizer exatamente sobre por que Cristo veio, né, por que se cumpriu a palavra, porque está dizendo aqui que ele morreu, né, no versículo 4, ele foi sepultado e ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, né? Segundo já estava escrito a respeito da sua morte e ressurreição. E ele continua dizendo, dando testemunho aqui, que depois de Cristo ter morrido e ao terceiro dia ele ter sido ressuscitado, como diz as Escrituras, ele foi visto por Cefas, né? Que é o apóstolo Pedro. E depois que o apóstolo Pedro viu, os outros 12 apóstolos também viram, e depois que os apóstolos viram, também foi visto por mais de 500 irmãos, né? Mais de 500 testemunhas viram também Cristo ressuscitado, e ele diz que muitos desses estavam vivos, a maior parte estavam vivos, mas alguns deles também já tinham morrido, já dormiam, né? E diz também que ele foi visto por Tiago, e depois por todos os apóstolos. E ele diz, por derradeiro, né, por último, também apareceu a mim. O apóstolo Paulo diz, ele também apareceu a mim como um abortivo, ele como alguém que não tinha nenhuma significância, como alguém que estivesse morto, né, um aborto, porque ele se declarava como o menor de todos aqueles apóstolos que andaram com o Senhor, porque eles andaram com o Senhor, vivificaram, né, presenciaram a sua morte e ressurreição e presenciaram todos os seus grandes feitos, mas também por último apareceu a ele, e ele diz que ele era o menor de todos eles, mas que foi pela graça que o Senhor apareceu a ele, foi pela graça que o Senhor Jesus também se mostrou que tinha ressuscitado para o próprio apóstolo, e ele diz que ele era o menor deles, porque antes mesmo de Jesus ter sido morto, né, e ressuscitado, ele perseguia a igreja, ele perseguia os apóstolos, mas Jesus tem um encontro com ele e diz para que ele não perseguisse mais a igreja, né, de Cristo. Jesus diz para Paulo, Paulo, por que tu me persegues, né? Saulo, por que tu me persegues? Então, Jesus ali muda o nome de Saulo agora para Paulo, e ele diz que ele seria
um grande pregador e seria usado por ele. E Paulo agora, tendo esse encontro com Jesus, ele escreve isso, né, para aqueles a quem ele havia pregado a respeito exatamente desse Jesus que tinha morrido e ressuscitado. Mas por ele ter pregado que Jesus havia morrido e ressuscitado, e alguns agora estavam dizendo que não havia ressurreição, então Paulo, indignado, né, ele escreve essa carta para os coríntios dizendo, olha, depois de tanta testemunha, de uma tão grande nuvem de testemunha que viu o Senhor Jesus Cristo ressuscitado, eu também o vi, por último, como ainda pode alguns dizer, né, que não há ressurreição dos mortos? Ora, se não há ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou, né? Se ninguém ressuscita, então é mentira, o que nós estamos dizendo é mentira, então Deus é mentiroso, porque nós somos testemunhas de Deus, porque Deus ressuscitou a Cristo e nós estamos dando testemunha dele, então nós somos testemunhas falsas, estamos testemunhando falsamente, né? E Paulo até cita aqui, ele diz, como alguns, se a ressurreição não existe, então como alguns se batizam pelos mortos, né? Nesse momento aqui, Paulo não está dizendo que eles têm essa prática, mas que tinha pessoas que criam na ressurreição também, mas que eles se batizavam pelos mortos. Mas Paulo não diz que essa era a prática da igreja, né? Porque a prática da igreja não era se batizar pelos mortos, e sim, enquanto vivo, deveríamos nos batizarmos, que o batismo é exatamente o arrependimento, né, dos nossos pecados, como está escrito, né? Como o próprio João Batista ele anuncia quando ele está preparando o caminho para a vinda de Jesus, o batismo do arrependimento, né? Que as pessoas se arrependessem, viessem, fossem batizadas, seriam salvas. E João ainda testifica dizendo, olha, eu batizo com água, mas vem aquele após mim que vos batizará com o Espírito Santo, né, e com fogo, que era o próprio Senhor Jesus. E ele diz, né, aqui, então se os mortos não ressuscitam, então tudo que nós fizemos é vã, né? Então nós comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, né? É vão tudo aquilo que nós temos pregado, tudo aquilo que nós temos vivido, se realmente Jesus não ressuscitou, né? Então é em vão. Ele diz, tudo que eu fiz foi em vão, eu combati em Éfeso, né, contra as bestas, né? Eu expus a minha vida à morte, eu estou sendo entregue todo dia à morte, combatendo com muitos que estão se levantando contra a palavra de Deus, contra aquele que ressuscitou. A nossa vida está em perigo todos os dias. Então, se Cristo não ressuscitou, nós estamos fazendo isso em vão, né? Era isso que Paulo estava dizendo. Se eu não testemunhei que Cristo ressuscitou, se eu não testemunhei que Jesus Cristo, né, apareceu a mim, o que eu estou fazendo é vã, é inútil, né? Por acaso eu estou expondo a minha vida à morte inutilmente? Por acaso eu ia expor a minha vida para ser entregue para as bestas? Quando ele fala das bestas, né, aqueles que estavam se opondo contra a palavra de Deus e tentando matá-lo, e ele diz, tudo que eu faço então é vã, né? Se realmente Cristo não tiver ressuscitado, tudo que nós estamos pregando é inútil. Aqueles que morreram em Cristo também morreram em vão, e nós que combatemos todos os dias o bom combate, também estamos fazendo algo inútil. Então, vamos abandonar tudo, né? Vamos comer e beber, porque amanhã vamos morrer e não vai haver ressurreição, né? Ele está dizendo exatamente isso. Se não existe a ressurreição dos mortos. Mas no versículo 20 ele diz assim, vamos ler o 19, ele diz assim, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Né? Era isso que Paulo está dizendo. Eu estou combatendo tudo que eu fiz até hoje, mas se eu espero que eu estou vivendo e Cristo ele está conosco, ele realmente veio, mas eu espero nele só nessa vida, eu estou combatendo só por esta vida, não espero mais nada.
não tem nada além dessa vida, então, né, vamos... O que nós estamos fazendo, né? Mas ele diz no versículo 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias de todos os que dormem. Olha o que o apóstolo diz aqui, mas de fato, Cristo ressuscitou. Por que Paulo está dizendo de fato? É um fato, não é uma lenda, não é um invencionismo, irmãos. Quem está dizendo é alguém que testemunhou como os outros apóstolos, não só como ele testemunhou. Olha só, você pode até dizer, mas Paulo, quando Jesus aparece a Paulo está dizendo que teve uma visão, que Jesus vem, aparece a ele, fala com ele, Paulo fica cego, como nós conhecemos a história, né? Que ele cai do cavalo, fica cego, é levado até Damasco, que Jesus diz para ele, olha, vai até Damasco, lá você vai se encontrar com um homem, e lá, né, você vai ter direcionamento. Então as pessoas podem até dizer, então, mas Paulo, Jesus já tinha morrido, então Paulo talvez esteja fantasiando, né? Pois Jesus já tinha morrido, e ele não viu Jesus vivo, ele perseguia a igreja, ele perseguia aqueles apóstolos que falavam de Jesus, mas Paulo não viu Jesus em carne. Paulo está dizendo que viu Jesus ressuscitado. Então, como pode alguém acreditar que realmente Paulo teve um encontro com Jesus? Ora, este mesmo Paulo que está dizendo isso, ele fala de Pedro, ele fala dos outros apóstolos, e este mesmo Paulo, ele tem encontro depois com esses apóstolos. Ele se encontra com Pedro, né, que é que ele chama de Cefas. Ele se encontra com Tiago, com João, ele se encontra com os outros apóstolos. Os apóstolos que tinham visto Jesus ressuscitado e depois de ressuscitado andado com ele. Então este mesmo apóstolo que antes perseguia Pedro, perseguia Tiago, João e todos os demais discípulos de Cristo que se achegavam aos apóstolos através da pregação, Paulo agora também tem um encontro com eles, porque Paulo foi testemunha que esses homens também viram a Jesus, andaram com ele, foram testemunhas ocular de tudo que tinha acontecido. Por isso que ele diz, de fato Cristo ressuscitou, porque era um fato, não era uma lenda, não era algo ilusório da mente, né, de Paulo que ele estava inventando. Porque senão, alguém pode até pensar, Paulo podia ter ficado louco, né, e tá falando que viu a Cristo, mas Paulo andou com aqueles outros homens que anteriormente ele perseguia, ele consentia com a morte e prisão daqueles homens que recebiam a Cristo. Agora ele está abandonando tudo aquilo que ele fazia, que era perseguir os cristãos, porque ele realmente viu que era fato que Jesus havia ressuscitado. Então é um fato, Jesus ressuscitou, e não só ressuscitou, né, que Paulo, que apareceu a Paulo, mas Paulo diz, eu tenho uma grande testemunha, muitas testemunhas, mais de 500 ele apareceu, além dos principais, ele apareceu para mais de 500, né? Então ele diz, então Jesus ressuscitou, então se Jesus ressuscitou, ele é a primícia dos que dormem, né? Daqueles, de todos que morreram, mas que creram nele. Porque por causa do pecado que entrou através de Adão e todos morreram, porque a Bíblia diz todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, então também em Cristo, todos que estão em Cristo ressuscitarão também com ele, porque ele foi o primeiro que ressuscitou, para que após ele, todo aquele que nele crê não pereça, mas também tenha a vida eterna. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Paulo continua dizendo aqui, irmãos, que porque muitos não criam na ressurreição, eles estavam se afastando da doutrina e de tudo aquilo que eles tinham aprendido, de todos aqueles que tinham visto testemunhas muito grandes. E aqueles que eram testemunha pregavam para aqueles outros e eles também criam, porque eles eram testemunha ocular. Então, como alguém que tinha testemunhado e visto, então era a história, é a história, né? Com H, não é história com I, história inventada. Então aqueles homens estavam vivenciando a história, era o que tinha realmente acontecido. Então agora Paulo diz, olha,
no versículo 33, que é o versículo desta palavra-chave, né? Que o tema dessa palavra é cuidado com quem te rodeia, né? O versículo 33 diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O que é que Paulo quer dizer com isso, irmãos? O que é que essa palavra, o que é que esse versículo significa para nós nos dias de hoje? Porque muitos de nós cremos em Cristo. Por que nós cremos em Cristo? Porque nós temos testemunhas da palavra de Deus. A palavra de Deus é que testemunha de tudo isso, porque ela é fato. A palavra de Deus, ela é um fato. Muitos não creem, mas ela é fato, porque o apóstolo aqui que escreve não são pessoas, né, tardias a esses acontecimentos, são pessoas da qual testemunharam essa história. Assim como temos a história do descobrimento do nosso país, do Brasil, né, há mais de 500 anos, está escrito nos livros de história, né, que é verídico, que esse país foi descoberto, onde aqui havia, né, foi descoberto, né, pelos portugueses, pelos espanhóis, mas na verdade já tinha habitantes aqui, né, os índios já estavam aqui, os nativos já habitavam aqui, e antes dos índios e assim sucessivamente já havia, há muitos e muitos anos, era habitada este país. E isso é verídico. Então as pessoas que escreveram ali, relato, então é verídico. Nós hoje não temos como dizer que é verdade presencialmente, mas tem livros, relatos verídicos de pessoas que testemunharam e que escreveram a história. Por isso que nós cremos na história do nosso país. Pode até ter algumas lendas, né, criado alguma para proteger alguém, mas no fundo tudo é verdade. O nosso país foi colonizado pelos portugueses e espanhóis e hoje nós estamos aqui. E da mesma forma, o que o apóstolo está dizendo é exatamente isso. Não se engane, não se engane. É isso que ele diz para nós como cristãos de hoje. Não se engane. As más conversações corrompem os bons costumes. Por que muitos hoje não têm crido mais em Deus? Muitos não têm crido na palavra de Deus exatamente por causa das más conversações, pessoas que tentam distorcer a verdade de Deus, pessoas que tentam enganar, pessoas que não querem dar crédito à história, pessoas que não querem dar crédito à verdade, aquilo que aconteceu, aquilo que é fato. Por isso que o apóstolo Paulo diz: é fato que Cristo ressuscitou. Quem está dizendo não é um qualquer, é alguém que realmente teve um encontro com Deus. E para não dizer que foi só ele reafirma que muitos outros tiveram testemunhos. E se você for ler o livro de Atos, conta-se ali a história de todos esses homens que deram a vida porque eles viram Cristo ressuscitado. Eles morreram pela espada, eles foram crucificados também, eles foram apedrejados, eles foram decapitados, todos eles foram porque eles testemunharam a história e eles não negaram, mesmo sabendo que muitos se opunham à verdade, muitos não queriam que essa verdade fosse pregada. Eles não desistiram, preferiram a morte do que negar que Jesus havia ressuscitado. Eles preferiram dar a sua vida, porque eles viram que eles também ressuscitariam. Assim como Adão era, né, o primeiro homem que pecou e o pecado veio sobre todos, eles também sabiam que Cristo foi o segundo que veio para morrer e dar vida a todo aquele que nele crê, porque eles viram este homem pregando isso, eles viram Jesus dizer: eu estou convosco, mas eu vou morrer, eu serei entregue, eu serei morto, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. E eles viram Jesus ressuscitado ao terceiro dia. É fato, isso o apóstolo Paulo dizendo, alguém que nem estava com ele, mas que testemunhou, porque o próprio Cristo aparece para Paulo, irmãos. Então ele diz: tome cuidado,
Fiquem atentos, não desistam, não duvidem dessa palavra, porque essa palavra é verdadeira. Eu sou testemunha dela. E muitos estão com conversa que Cristo não ressuscitou, mas não se engane, por que eu estaria pregando que Cristo ressuscitou se eu estou combatendo com as bestas, estou combatendo com aqueles que querem tirar a minha vida, os outros apóstolos também, que muitos deles já morreram. Já dorme no Senhor e os outros continuam pregando. Por que Paulo está fazendo isso? Quando Paulo diz que muitos já morreram, irmãos, não foi de morte natural, não. Eram pessoas que eram da idade de Paulo, eram pessoas que eram mais jovens do que ele, muitas delas, mas tinham sido entregues, tinham sido mortas porque pregavam esse evangelho. E Paulo disse: eu fui para Éfeso combater contra essas bestas que estão duvidando que Cristo ressuscitou. Ele diz: cuidado com as más conversações. É por isso, irmãos, que muitos de nós hoje, muitos cristãos têm desistido, têm negado a sua fé, não acreditam que Cristo ressuscitou, não acreditam que vai morrer e vai ressuscitar, que a nossa vida é só aqui. Ele diz: fique atento, fique alerta, porque a nossa vida não é só aqui. Ele disse: se nós esperamos em Cristo, só aqui nós somos os mais miseráveis dos homens. Comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer. Não se deixe se corromper. Irmãos, essa palavra é muito forte. Quantas famílias têm se corrompido porque têm deixado de crer no Evangelho, irmãos? Quantos lares têm sido destruídos porque as pessoas estão dando ouvido às más conversações, os maus testemunhos, têm dado ouvido aos conselhos maus. Más conversações, os filhos não têm mais dado ouvido aos pais. Os filhos não têm mais crido naquilo, na tradição dos pais, de honrar os pais, de honrar os mais velhos. Por quê? Não creem mais na palavra de Deus, então tem se perdido isso. As pessoas não têm dado crédito. Para muitos a Bíblia é um livro ultrapassado, é arcaico, foram os homens que escreveram, então não tem nada de Deus aí. Foram homens que fizeram tudo isso e ficam com essas más conversações tentando fazer com que as pessoas se esqueçam que isso aqui é uma história, com H, história verídica. Mas quando nós deixamos nos levar pelas más conversações, por isso que a Bíblia diz: tome cuidado, porque no final dos tempos, se possíveis, até os escolhidos seriam enganados. Até aqueles que são escolhidos, irmãos. É isso que Paulo está dizendo: olha, nós somos escolhidos, mas se nós não ficarmos atentos, até nós, Paulo dizia naquela época, até nós podemos nos corromper e sermos enganados. Imagina hoje, irmãos, se naquela época, Paulo ainda vivo, muitos apóstolos ainda vivos, a história sendo contada, o sangue dos cristãos sendo derramado, por eles não negarem o Cristo que eles tinham visto ressuscitado. Imagina hoje, mais de 2000 anos, após 2000 anos de história, se as más conversações não vão tentar nos corromper. Por isso, irmãos, que nós não podemos nos deixar nos corromper por nada. Não deixe que ninguém te corrompa. Sabe, você pode até ouvir. Se alguém quiser te contar uma outra história, você pode até ouvir. Mas não deixe de meditar na palavra de Deus. Não deixe de buscar o conhecimento e saber quem eram essas pessoas que escreveram a Bíblia. A Bíblia, irmãos, não foi escrita por Deus. A Bíblia foi escrita por homens, mas foi inspirada por Deus. Foi testemunhada. A Bíblia não só é a pura inspiração de Deus, mas é relato de homens que viveram a história, que viveram o testemunho, que foram mortos, que lutaram, que batalharam para testemunhar a sua história, aquilo que eles viviam. É como se fosse na nossa vida hoje. Você tem uma história de vida da sua família e você sair contando por aí e alguém querer que você negue a história da sua família, alguém querer que você, abandone a sua família e passe a contar uma outra história, uma história mentirosa, abandone aquilo que foi contado pelos seus pais, o sofrimento dos seus pais, tudo que eles viveram para cuidar de você, e você, por causa de alguém, por medo ou por opressão, você começar a não acreditar na história da sua família, não acreditar na história dos seus pais.
Negar o Evangelho é exatamente isso. Deixar os costumes que os nossos pais nos ensinaram para darmos ouvido aos costumes atuais, às legalidades do mundo de hoje. Abandonarmos a essência da palavra de Deus para acreditarmos nas facilidades do mundo de hoje, por achar que a Bíblia é algo antigo e que por isso ela não merece crédito. A Bíblia merece todo crédito, irmãos. Por mais que você leia alguma coisa, mas isso tem uma contradição disso com aquilo. Contradições, irmãos, de relatos, mas tem algumas contradições em relatos de história, de historicidade, de alguns relatos que parecem ser diferentes. Mas, irmãos, se você for ler os livros da história do Brasil, tem muitos livros também que tem contradições entre um e entre o outro, mas que ele jamais nega a história, a essência da história. Né? Relatos que um conta de uma forma, outro conta de outro, que alguém contou, mas que outro depois contou do modo com que ele ouviu, com que ele pensou. Isso não muda, né, a historicidade da Bíblia, isso não muda a realidade de que o apóstolo Paulo está escrevendo. Ele diz, é um fato que aconteceu isso. Alguém pode até dizer que não há ressurreição, porque alguns não estão acreditando, porque estão ouvindo conversas de outros que não querem que essa palavra seja conduzida, que não querem crer nessa verdade. Mas isso é um fato, ninguém pode mudar aquilo que é fato. Eu posso gostar de um fato ou de não, mas eu não posso negar os fatos. Era isso que Paulo estava dizendo. Você pode até querer seguir o Evangelho ou não, mas o que é fato você não pode mudar. É por isso que a Bíblia é tão clara a respeito que Deus ele nos dá o livre-arbítrio, que eu não posso pregar a palavra de Deus e obrigar as pessoas a crerem que Deus pode nos dar vida eterna, que as pessoas sigam a Deus, que as pessoas sigam a Jesus, mas as pessoas precisam saber que isso é um fato. Elas não são obrigadas a andarem com Cristo, elas podem escolher andar com quem elas quiserem, com outra pessoa, viverem isoladas, andarem sozinhas, mas não podemos negar que a ressurreição de Cristo é um fato. Por isso que o apóstolo, se você continuar lendo esse capítulo, o apóstolo Paulo vai dizer que alguns ainda não creem em Deus. E ele diz, e digo isso para vergonha nossa. Por que Paulo estava dizendo isso para vergonha nossa? Porque, irmãos, muitos, por causa das más conversações, estavam se deixando levar por as conversas de outros e não estavam mais anunciando a Cristo, nem anunciando que Deus tinha enviado o seu Filho, como estava escrito na Escritura, segundo as Escrituras, que Deus tinha cumprido isso, e muitos não conheciam a Deus para vergonha dos próprios apóstolos. Era vergonha deles, porque muitos estavam deixando de ouvir falar de Deus, e ele dizia, eu digo isso para vergonha nossa, porque muitos têm se deixado levar pelas más conversações. Muitos estão deixando de anunciar a Cristo, porque estão sendo levados por causa de conversas. É por isso, irmãos, que muitos abandonam o Evangelho, porque alguma pessoa com ira, com ódio, ou porque foi abandonada, porque foi desprezada, começa agora com conversas afiadas, conversa furada, e coloca na nossa mente, e a gente acaba se desviando daquilo que é a verdade por causa de más conversações. Meu irmão, a tua vida, a tua família é muito importante para Deus. A tua casa foi Deus quem te escolheu, foi Deus quem te chamou. Para com isso. Não vamos deixar que más conversas venham nos desviar daquilo que é o propósito de Deus. Em nome de Jesus, não deixe de anunciar o Evangelho, não deixe de crer nesse Evangelho, porque isso é um fato. Não permita que
pessoas com falta de conhecimento, com falta de profundidade de Deus, te afaste da essência do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não abandone o Evangelho, não torne que o Evangelho seja banalizado por más conversas. Por mais que você tenha uma base bíblica, se você não se atentar, meu irmão, os maus conselhos vão te afastar daquilo que é a essência de Deus. Vai te afastar daquilo que é vida eterna, vida em abundância, as bênçãos do Senhor para nós. É isso que o Evangelho está dizendo, é isso que o apóstolo está dizendo. Ele diz: eu entreguei a minha vida para isso, porque isso é real, isso não é história, eu não estaria nessa condição se isso não fosse verdade. Olha, Paulo não era alguém que estava pregando o Evangelho em um tempo bem posterior, porque ele estava tendo privilégio, que ele estava ganhando dinheiro com isso, não, irmãos. Paulo não estava sendo um comerciante de uma história para ser beneficiado por algum governante ou por alguém poderoso que estava lhe financiando para que uma história fosse contada, para que alguém tivesse um proveito. Não era um político que estava sendo em campanha para que alguém pudesse crer naquela história dele e com isso ele ser promovido, não. Paulo estava correndo risco de vida. Paulo estava perdendo a sua liberdade, irmãos. Paulo disse: olha, muitas das cartas dele pregando, ele dizia: olha, eu estou preso, mas para que vocês sejam livres. Olha o que ele chega a dizer, irmãos: eu estou escrevendo aprisionado, mas para que vocês tenham liberdade, para que vocês possam continuar crendo e que vocês tenham vida em abundância, pois a minha prisão, para mim é gozo, para mim é alegria em saber que nas minhas prisões vocês estão libertos de todo mal. Aleluia, olha só, meu amado, olha o que Paulo está escrevendo, olha o que esse homem está escrevendo, olha quem ele era um prisioneiro de Roma, por não negar o Evangelho de Cristo, por não negar a história. É como se eu e você tivéssemos que nos exilarmos do nosso país, por causa de perseguições, para não negarmos a verdade, para não negarmos, a nossa Constituição, para não negarmos aquilo que nós vivemos, a nossa realidade. Preferimos sermos presos ou temos que fugir, mas não negar. Era isso que Paulo estava dizendo. Porque era a história sendo contada. E a história não pode ser omitida. Sabe por quê? Porque a mentira, ela tem pernas curtas e a verdade, ela vai prevalecer. Por mais que alguém conte uma mentira, ela, mais cedo ou mais tarde, ela vai ser descoberta. É por isso, irmãos, que no mundo que nós vivemos hoje, muitos estão enganando a muitos, com mentiras, oferecendo coisas fáceis, prometendo coisas para muitos, mas com o intuito de enganar. Mas a essência da palavra de Deus não engana ninguém. Agora, muitos que querem que nós venhamos perder a nossa salvação, muitos têm, com más conversações, tentado nos afastar da presença de Deus. Amém, meus amados? Então é essa palavra que Deus colocou nesta noite no nosso coração para transmitir para vocês. Tome cuidado, tome muito cuidado. Não precisa você acreditar em tudo que eu estou dizendo aqui agora, mas preste atenção, as más conversações é que vai corromper os bons costumes que Deus te deu, que Deus te ensinou. Então tome cuidado para que você não seja corrompido. Fique alerta, fique atento. Ouça antes, preste atenção, medite naquilo que você escuta. Não vá tomando conselho de imediato para que você não seja corrompido, para que os bons costumes não sejam tirados da sua família, da sua casa, dos seus filhos, do seu ministério, daquilo que Deus colocou nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então tome posse dessa palavra, viva essa palavra com intensidade e lembre, sempre-se disso. Sempre que alguém tentar te corromper, preste atenção para que você não seja enganado em nome de Jesus, porque isso é uma história
verdadeira e Cristo ressuscitou e nós ainda também vamos ressuscitar com Ele na glória. Então não perca isso. Vá com Ele até o fim, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês poderosamente. Muito obrigado a todos que participam conosco hoje. Se Deus quiser e assim nos permitir, domingo estaremos fazendo culto também pelas redes sociais, mas também estaremos presencial, amém? Lá na igreja, se assim o Senhor nos permitir, para a glória dele, amém? Mas nós vamos nos falando, domingo se estivermos na igreja presencial, é às 9 da manhã, para a glória do nosso Deus, amém? Passo para a pastora agora, está finalizando aí, orando, dando algum recado, e deixa Deus falar com cada um de nós. Amém. Glória a Deus, né, por essa palavra maravilhosa. Essa mensagem foi bastante discutida aqui em casa essa semana. O pastor falou bastante, bateu bastante nessa tecla, né, sobre essa mensagem. E eu tenho certeza que essa mensagem vai ficar aí gravada no seu coração. Toda a palavra do Senhor ela é boa, né? Às vezes a gente pensa assim, mas essa palavra não me serve para o dia de hoje, né? Às vezes nem compreende tanto a palavra, mas certamente no momento certo você vai lembrar dessa palavra. Eu tenho certeza que vai se enquadrar aí nessa situação que você for viver e você vai saber detectar, né? Aquele que está querendo tirar você do propósito de Deus. Amém. Né? O inimigo sempre fica tentando nos tirar do propósito que Deus tem para nossas vidas, né? O inimigo sempre fica tentando na vida dos nossos filhos, para que o mundo corrompam, né? Muitas vezes o pai ensina o caminho para o filho, mas o mundo sempre vai querer que o filho, né, vá para outro caminho daquele que o pai nos ensinou. Então, uma canção da Marcela Thaís, né, que fala sobre os bons costumes. Pedi para a Larissa preparar ele aí, para a gente estar finalizando o culto. Amém. Então, sempre a gente aqui em casa procura ensinar aos nossos filhos, né, os bons costumes de antigamente, dos nossos pais, dos nossos avós. E hoje esses bons costumes eles estão se perdendo no meio do caminho. Mas nós, como igreja do Senhor, e a palavra nos direciona aqui, né, que nós temos que ter esses bons costumes, ensinar para os nossos filhos, inculcar na mente deles, não é verdade? Verdade. Amém, queridos? Vamos escutar mais essa canção e nós já vamos estar encerrando o nosso culto. Amém, glória a Deus. Lembrando que domingo vai estar conosco, né, se Deus permitir, o pastor Israel, da igreja aí da nossa... Camila? Não. Domingo, dia... 15. Dia 15, é verdade. Domingo é a Camila, o pastor Israel, dia 22. O outro domingo ainda, amém? Então, domingo é o culto da família, a nossa irmã Camila vai estar pregando, amém? Que Deus abençoe grandemente. Vamos ouvir esse louvor, amém? Em seguida já vou dar a bênção apostólica. Aleluia! Verdade, Deus. Porque os bons costumes estão sumindo e os valores se diluindo, o essencial ficando em segundo e os amores não se concluindo. Aleluia. Estão tirando o amor do mundo e o que fica para os meus filhos.
modernidade corrompa os bons costumes, Senhor. Nós aprendemos de Ti, ó Pai. Valorize aquilo que Deus te deu, meu irmão. Aleluia, Deus. Eu não me vejo neste mundo cego. Ainda acredito no amor. Creia. Minha fé não é filosofia. É verdade, Senhor. Nossa fé é verdadeira. Não me leva mal, mas no culto carnaval peço bênção pros meus pais. Eu acredito na família. Oh, Deus, obrigado, Pai, pela minha família. Um coração moderno, a moda antiga. Oh, glória. Eu tenho um coração moderno, a moda antiga. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém, queridos. Que você venha ter um coração moderno, mas a moda é antiga, né? Como diz essa letra. Não se esquecendo dos bons costumes, porque estão tentando muitas das vezes nos corromper, né? Mas não deixe que ninguém te corrompa, mas que Deus te abençoe, amém? Vou estar orando por vocês, aproveitar e orar pela vida da Alice, a minha filha, fez mais um aninho de vida ontem, né? 10 anos, para a glória de Deus. Domingo foi dia dos pais, né? Foi maravilhoso também, fizemos um culto com os pais que participaram, né? Que Deus abençoe os que não puderam ir, que Deus os abençoe, em nome de Jesus, amém, queridos? Vamos orar, vou orar pela sua vida, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, Pai, por este momento que o Senhor permitiu que nós estivéssemos em Tua casa, em Tua presença, reunido, Pai, pois onde tem 2 ou mais reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente, Pai. Então nós somos gratos pela Tua presença em nosso meio, não só na nossa casa, mas como em cada lar, que os irmãos estão reunidos, ouvindo esta palavra, Pai, que o Senhor os abençoe, os guarde, livre de todo mal, meu Deus. Apresente em Tuas mãos também a vida da minha filha, Pai Alice, Pai, que o Senhor acrescente anos de vida, saúde e paz na vida dela, com sabedoria, que ela cresça, Pai, sempre nos Teus caminhos, meu Deus, honrando o pai e a mãe, meu Deus, como ela tem aprendido, ó Deus, conforme a Tua palavra, meu Deus, e nos perdoa as nossas falhas, quando nós falamos com os nossos filhos, meu Deus, mas que eles venham ser sempre instruídos nos Teus caminhos, que eles não venham se corromper, meu Pai, com as más conversações, meu Deus, porque os maus costumes que têm corrompido muitos, Pai, nos dias de hoje, mas que não venhamos deixar ser levado, Pai, por essas doutrinas de homens, Pai, doutrinas humanas, que nos tira da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo nessa noite, abençoa cada um que está conosco, Pai, que participou deste culto, Pai, e aqueles que ainda irão participar, que irão assistir, meu Deus, que o Senhor os abençoe, por onde for compartilhada essa palavra, que haja vida, que haja transformação, que Deus seja conhecido, Pai, através das nossas vidas, Senhor, que o Teu Evangelho, Jesus, seja ministrado, seja alcançado, por onde tiver um homem, uma mulher ouvindo, que eles sejam salvos para a honra e glória do Teu nome, Jesus, é o que eu te peço nesta noite, amém, e glória a Deus, amém, Deus os abençoe, uma semana de bênção ainda e de vitória, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o Teu rosto e te dê a paz. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, diga comigo, amém
Glória a Deus. Deus abençoe, meus amados. Um beijo no coração de todos vocês. Em nome de Jesus. Amém. Amém.